Olá, muito boa tarde. Estamos chegando. Tudo bem, Alexandre? Como é que você está? Tudo bem, Abner? Estou ótimo, estou ansioso para estrear aqui esse podcast com você. Tenho certeza que a gente vai ter ótimos bate-papos aqui. Eu agradeço muito a sua presença. Eu vou pedir desculpas aos nossos amigos que têm nos acompanhados aqui na rede social, porque nós entramos com 10 minutinhos de atraso, né? Nós vivemos aqui num mundo tecnológico, nós tivemos um pouquinho de problemas para conectar, por isso peço desculpas a você que estava nos aguardando aí, mas aqui estamos. Nós iniciamos hoje um podcast sobre vida de advogado. Qual que é a função desse podcast, Alexandre? A gente quer ouvir a advocacia. Nós temos dores, eu tenho dores, você tem dores. A gente aplica algumas coisas no nosso escritório. Algumas coisas dão certas, outras não. É verdade. E a gente quer saber quais são as dores da advocacia, o que o colega advogado fez para solucionar essa dor. E é muito significativo. Muito obrigado por você aceitar o convite, ser o nosso aqui primeiro convidado. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a sua ideia fantástica, viu, Abner? Porque a gente na advocacia, às vezes, exerce de forma muito solitária, né? Ainda mais nesse momento pandêmico que a gente está distanciado, a gente tem aquela ansiedade de conversar. O advogado é um ser que gosta de interação, e eu acho que da interação na advocacia que a gente tem as ideias para aplicar no nosso escritório. Quanta coisa que ao longo da minha carreira eu fui aplicando por ouvir os colegas, por ver as experiências, né? Então, parabéns a você por essa iniciativa. Nós hoje aqui numa sexta-feira, engravatados, no Casual Day, mas acho que eu não tenho nem roupa para sair de casa se não for de terno e gravata. Então, você desculpa a formalidade. Eu também tenho dificuldade. Só esclarecer para os nossos amigos que estão nos acompanhando, nós estamos aqui num ambiente isolado, nós estamos aqui numa distância razoável. Todos os utensílios aqui foram higienizados, então nós estamos aqui num ambiente relativamente seguro. Sim. Ale, e é isso, é muito bacana. O Alexandre, para quem não sabe, ele é um advogado militante na área criminal, um tribuno do júri excepcional, advoga na advocacia criminal, e eu sou um advogado trabalhista. Trabalhista. Trabalhista na veia, com muito Exatamente. orgulho. Muito bom. Eu costumo dizer o seguinte para os meus amigos criminalistas: olha, vocês torçam para que a advocacia trabalhista sejam muito prósperas, para que nós tenhamos nosso espaço lá no trabalhista. Porque se nós viermos aqui, se nós formos para o penal, os trabalhistas vão dominar o penal, viu? O trabalhista já domina. A maioria dos advogados que eu conheço, assim, estou nessa área, uma área muito importante para a questão social, né? Hoje em dia, a questão do emprego, da renda, é fundamental. Nesse momento pandêmico, a gente viu, né, mesmo após a reforma trabalhista, que tem as suas críticas, a gente sabe na advocacia, pontos nevrálgicos aí que vieram em prejuízo, mas muitos avanços, acredito eu. Você que é da área sabe melhor que eu. Mas na área criminal não é diferente. A gente tem sofrido constantemente alterações na legislação. E isso é muito importante. A gente não veio aqui falar de direito, né? Sim. Mas é importante as pessoas saberem que nós vivemos isso no dia a dia, tá na veia, né? É isso aí. Ale, e eu queria te iniciar aqui esse nosso bate-papo descontraído, essa nossa conversa informal, perguntando a você: como é que está a advocacia criminal nesse período de pandemia? Como é que você tem enfrentado isso no seu escritório? Olha, eu vou falar a minha visão, não só da criminal, mas de um modo geral. Eu acho que a advocacia passa por um momento difícil, né? Um momento de extrema, de profunda mudança, transformação mesmo. Nós, assim, tivemos mudanças tecnológicas, você falou da tecnologia, a tecnologia nos aproxima, né? Mas também nos distancia. É impressionante como essas novas ferramentas são desafios e nós temos que abraçar todos. Eu vejo, eu tenho 20 e poucos anos de advocacia, você tem os seus 12, 13 anos de advocacia, mas tem gente aí que está com 30 anos de advocacia e eu tenho sentido que eles têm ainda mais dificuldades. Se o novo advogado tem dificuldade de entrar no mercado, o advogado há mais tempo, o jovem há mais tempo, que eu costumo dizer, ele tem dificuldade de se adaptar. E o que eu vejo com muita tristeza é que muitas mudanças no jeito de advogar, no jeito da justiça funcionar, são feitas à revelia da advocacia. A gente não vê, infelizmente, a advocacia, que é uma função essencial à administração da justiça, ela está lá na Constituição, ser respeitada especialmente pelo Poder Judiciário.
eu com todo respeito aqui, não é uma crítica, mas já traz uma crítica embutida, nós temos que participar desse processo. Nós, advogados, temos que ser ouvidos, não é? Porque nós é que fazemos a interlocução do cidadão com o Poder Judiciário. O Poder Judiciário não é um poder hermeticamente fechado, muito pelo contrário, ele tem que ser arejado, ele tem que ser aberto, tem que ser acessível. E nós, advogados, é que buscamos isso. Então, eu vejo que o momento é desafiador, mas todo desafio também nos faz avançar. E iniciativas como a sua, eu penso que a gente contribui para que os colegas, de um modo geral, possam repensar, encontrar novas soluções, quem sabe até encontrar novos caminhos de sucesso na carreira. É exatamente isso, Ale. Você sabe que eu tenho a pandemia, me parece que será um divisor de águas para a advocacia. As audiências telepresenciais, as sustentações orais de forma telepresencial, a advocacia necessariamente precisa ser ouvida. A advocacia é que utiliza, na maioria das vezes, esse serviço. É claro que a advocacia representa o jurisdicionado, mas é o advogado que está ali todos os dias com o umbigo no balcão do fórum, né? Exatamente. Umbigo no balcão mesmo, Literalmente. né? Literalmente, né? E você como eu, e aqui eu vou contar uma passagem aqui, abrir um parênteses, a gente está falando de umbigo no balcão. Eu era o seu aluno lá em 2007, mas um pouquinho antes, eu já te conhecia na faculdade. Eu iniciei a faculdade em 2004, me formei em 2008, portanto tenho 12 anos de exercício de profissão. E eu te encontrei, e foi muito representativo para mim, no Juizado Especial Cível, no JEC, né? E lá com o umbigo no balcão. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, olha, se o meu professor, que é o cara na faculdade, está ali com o umbigo no balcão, eu preciso ir, tenho que ralar muito. E nós somos esse tipo de advogado, Exatamente. né? Umbigo no balcão, que se utiliza do Poder Judiciário diariamente. Por isso que a OAB, ela precisa participar dessas decisões, a advocacia, através da OAB, precisa participar dessas decisões, dessas audiências telepresenciais. Será que essas audiências, da forma que estamos vendo hoje na pandemia, será que isso representa a tecnologia? Será que isso representa a evolução? Se for a tecnologia de péssima qualidade, né? Porque você não consegue ouvir o que a parte fala, você não consegue ter uma visão completa do ambiente que a testemunha está inserida, você não consegue fiscalizar se ela está sendo induzida, coagida ou quem sabe até instruída de forma a faltar com a verdade. A gente tem prejuízos, sim. Tem avanços, você à distância consegue produzir provas, mas que qualidade essa prova tem? Então isso a gente não pode, eu penso assim, a gente não pode resistir ao avanço que é inexorável. A sociedade, ela anda para frente, né? Lógico que alguns conceitos morais, muita gente entende que há uma involução, há um retrocesso até, mas a gente, os meios tecnológicos estão aí para dar mais acesso. Só que da forma que tem sido feito, sem ouvir a advocacia, eu acho que tem sido muito negativo. Quando você fala da advocacia de umbigo no balcão, eu fico muito contente, porque, na realidade, eu reconheço que a advocacia ela é muito ampla, né, Abner? Quando a gente começa a conhecer um pouco mais e interagir com os colegas, eu que passei pela presidência da OAB aqui em Guarulhos, tive a grata surpresa de aprender muito, né? E ver que a advocacia vai desde lá do preventivo e chega lá no contencioso. Nós, na graduação, somos muito formados para litigar e, hoje em dia, os métodos alternativos de solução de conflitos, mesmo as atuações preventivas e consultivas evitam o litígio, né? Então, a atuação do advogado, eu sempre digo que a cada dia aumenta o seu espectro, o seu campo de trabalho. Só que, às vezes, o advogado sozinho não consegue enxergar essas oportunidades. E quando você fala que a OAB, a gente primeiro tem que reconhecer que a OAB é extremamente importante. Eu sou contra, eu fico até chateado quando alguém fala assim, a OAB não me representa, a OAB nunca fez nada por mim. Isso é uma ingratidão muito grande. Graças a esta OAB, a OAB que é a instituição depois da igreja, né? Acho que já até passou em uma pesquisa a igreja, mas depois da igreja é a instituição que tem mais confiabilidade perante a sociedade. Ela que nos garante, por exemplo, prerrogativas profissionais. O nosso estatuto,
que nos coloca ali com direito de igualdade no tratamento com juízes, de acesso aos juízes, de acesso ao preso em qualquer circunstância, uma série de prerrogativas que são frutos de um trabalho colegiado, conjunto. Então, quando a gente fala mal da OAB, a gente tá indo contra isso tudo que nos beneficia. Fala assim, eu não preciso da OAB ou eu não aciono a comissão de prerrogativas. Não, tudo bem. Acionar a comissão de prerrogativas vamos dizer assim, a ponta da lança, é o extremo, mas no dia a dia a gente faz uso, sim, dessas prerrogativas. Quanto mais forte estiver a OAB, mais fortalecido está o advogado. Eu sempre achei importante que a OAB estivesse forte para que nós, advogados, fôssemos respeitados. Não é? Lógico que individualmente você tem o seu nome, a sua postura, tudo isso são os seus cartões de visita. Mas quando você fala, eu sou advogado, sabe-se que atrás de você tem uma instituição importante. Se ela não é perfeita, primeiro que instituição nenhuma é perfeita. Tudo que é formado por homens tem um quê de imperfeição. Mas nós podemos sempre buscar a excelência. E eu não sou daqueles, o que me move, né, a participar da OAB, a participar de um bate-papo como esse, é que eu acredito que é possível mudar. A gente não precisa ser acomodado, a gente não precisa só ficar reclamando, porque é muito fácil. Só que é muito fácil, mas também é muito triste você ficar de fora atacando pedra quando você poderia estar junto carregando, né, o piano, não é isso? Exatamente. Você tocou num ponto, Alexandre, que é muito importante, que é o que nos motiva, né? A advocacia, ela muda vidas. Ela muda a vida do advogado, do profissional que exerce a profissão, como muda a vida do cidadão. É maravilhoso você, de fato, transformar vidas, você tocar vidas. Você, quando consegue a liberdade de um cliente num processo penoso, criminal, que é duro, é muito difícil, você tocou a vida daquela pessoa. A minha advocacia também, a minha área, que é a advocacia trabalhista, o indivíduo ele vendeu, às vezes, o que lhe é mais sagrado, que é a sua força de trabalho, que é o seu suor, que é o seu sangue. Às vezes ele dedica 30 anos para uma empresa. E veja que eu já vi casos que o trabalhador ele é demitido depois de 30 anos, ele entra numa depressão profunda. Porque o que ele tinha na vida era ir às 7 horas da manhã para o trabalho e termina o trabalho às 17, às 18, tem um contato com os amigos, e isso é muito difícil. E eu nem estou falando daquelas situações que eventualmente ele tenha um problema de saúde causado pela atividade profissional, e o advogado, ele é o fio condutor para levar aquela pessoa a recuperar os seus direitos ou a sanar, porque de fato nunca recupera, mas a remedia esse direito. Mas falando da advocacia, é o que nos motiva. O que nos motiva a estar aqui? A participar do órgão de classe, da OAB, da advocacia. E a mim, aí que eu te peço licença, a mim o que motiva, o que traz brilho nos meus olhos é de fato poder fazer a diferença. Fazer alguma coisa genuína para a advocacia. Porque quando nós fazemos para a advocacia, nós estamos fazendo para nós. Exatamente. Uma advocacia valorizada, uma advocacia forte, uma advocacia respeitada, seja no município, seja no estado, seja no nível da federação, é bom para nós advogados. O que você pensa a respeito? Olha, Abner, eu penso exatamente isso, né? Nós temos um propósito, né? Acho que uma vida sem propósito é uma vida vazia, né? Você sempre tem que ter metas na sua vida. Tem pessoas que pensam em metas somente materiais. Eu quero ter a minha casa própria, quero ter meu carro, quero ter a minha família. Família não é tanto material, né? Mas a gente estabelece alguns objetivos, mas quando você percebe que através do seu trabalho, não é? Através de uma atividade, pode às vezes até ser um hobby, pode ser até um trabalho secundário, não pode não ser a sua atividade principal, mas quando você consegue perceber que através da sua contribuição você impacta a vida das pessoas, que você torna a sociedade melhor, né? Porque muita gente tem uma sensação, e que eu fico chateado às vezes, alguns profissionais, que falam, poxa, minha atividade é de enxugar gelo, as coisas não mudam, é sempre a mesma coisa. Eu fico sempre pensando numa figura de linguagem, não é? Nós estamos aqui conversando e entre as nossas palavras, nós respiramos. E o que é a respiração, Abner? Se não é a introdução no nosso organismo do oxigênio,
que vai para a nossa corrente sanguínea, que dá vida e alimenta os nossos órgãos, não é? Fazem com que eles batam e reproduzam as células. Ela libera um gás carbônico que volta pela veia, no sangue, vai até o pulmão e a gente expele. Olha o trabalho que é, olha a coisa maravilhosa que é o processo respiratório. Só que você faz tudo isso e na sequência você tem que fazer o quê? Você tem que respirar de novo. E de novo. E de novo. Sabe quando você vai parar esse processo de enxugar gelo? Quando a gente descansar, quando a gente parar de respirar. É isso que a gente quer? Não. Então a vida é um enxugar gelo e não no sentido pejorativo. No sentido de que a vida é importante. Cada momento é importante. Imagine que um médico que você vai lá no hospital, ele vai te atender, ele vai te olhar como mais um doente. Poxa, acabei de dar alta para um doente e agora eu vou pegar outro. Não, ele vê naquela pessoa, né? Ele tem que ver se ele gosta de gente, como nós advogados gostamos. E acho que o que me traz bastante afinidade com você, porque eu vejo isso nos seus olhos e desses anos que a gente se conhece, eu posso dar testemunho da sua humanidade, da sua sensibilidade, do seu amor pelo próximo. Isso é que vai fazer o profissional. Vai fazer o profissional merecer ser chamado de médico, né? Vai fazer o advogado merecer ser chamado de advogado. Porque ter a carteira da OAB é uma necessidade para exercer a advocacia. Mas ter a carteira da OAB não te torna advogado de verdade. O que te torna advogado de verdade é a forma que você trata os seus clientes. Fantástico. Bom, acho que uma das ferramentas para a advocacia é gostar de gente, né? É não se vitimizar, né? É arregaçar as mangas de verdade, em vez de jogar pedra, ir lá e ajudar a fazer melhor. Verdade. Eu acho que entendo que isso seja algo em comum entre a gente. Eu também tenho muita admiração por você. Mas nós precisamos, e aqui mudando um pouquinho de assunto, levando aqui para algumas ferramentas que nós temos para exercício da advocacia, para valorização da advocacia. E são trocas, né? E quando eu pensei nesse bate-papo, viu, Alexandre? É justamente a necessidade que nós temos de conversar com o outro. A pandemia nos afastou, né? Você falou aqui no início que a tecnologia é bom, mas é ruim, porque às vezes aproxima quem está longe em outro país, mas às vezes distancia quem está na mesma comarca. Você vê que eu tenho uma história interessante, que conversando com uma colega advogada na UAB, doutora Rosane Costa, e ela me falou de uma forma que ela faz o contrato de honorários dela, uma forma... E eu achei aquilo fantástico. Eu falei, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? E aí eu falei assim, olha, eu tenho uma reunião com um cliente amanhã, eu vou testar essa forma, essa metodologia. E aí depois eu voltei, 2 meses depois, olha, deu certo, foi bacana, qualificou os honorários. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o network é muito importante. Essa troca de informação, às vezes na UAB, às vezes na sala do cafezinho da UAB, às vezes no fórum, às vezes no corredor, nós não temos mais isso. Verdade. E a intenção de fazer essa conversa é para nós trocarmos informações. Ouvir, nós vamos, com o tempo, receber algumas pessoas, convidados, para ouvir também, para nós aprendermos com essas pessoas, né? Para aprender com esses colegas advogados. Essa é a intenção dessa nossa conversa. E eu vejo aí uma importante ferramenta para o advogado, esse network, essa troca de informações, né? Exatamente. Isso é muito importante, não é? Não, é fantástico. As pessoas têm uma visão muito limitada do que é networking, né? Primeiro, se você quer fazer alguma troca, você tem que se interessar pelo outro, não é? Normalmente as pessoas pensam que network é entregar o cartãozinho e esperar a pessoa ligar para contratar a gente. E a gente não está nem aí com o que a pessoa faz, com os problemas, com as dores que a pessoa tem. Isso que você comentou da Rosane, quem eu mando um abraço também. Manda um abraço para a Rosane. Mas me fez lembrar uma fala do nosso presidente Eduardo Ferrari, a quem também deixo registrado aqui um abraço, a minha admiração. O presidente Eduardo Ferrari, ele sempre fala algo que é contrário ao que a gente ouve no dia a dia, que a advocacia é unida. Porque muita gente fala que a advocacia é desunida. Porque as pessoas veem, alguns colegas veem, lógico, você pode ver o copo meio cheio e meio vazio, né? Alguns podem falar que isso é otimismo não leva a nada, mas eu acho que se não muda nada, eu prefiro pensar no lado melhor, né, das coisas. Eu acho que atrai até coisas melhores pra gente. Mas, de verdade, eu acredito que nós somos unidos, porque na advocacia
de verdade nós fazemos troca. Não sei se os nossos espectadores, nossos ouvintes, nossos colegas que estão acompanhando, todos sabem, mas os trabalhos desenvolvidos na OAB são todos voluntários. Desde o presidente aos diretores e os membros de comissão, todos estão lá de forma voluntária. Lógico que, no primeiro momento, pode ter um grau de vaidade, pode ter uma questão de querer fazer relacionamento, mas, no fundo, não podemos apagar o trabalho voluntário que todo advogado que vai lá dedica ao seu próximo, buscando soluções para compartilhar, tornar a advocacia mais fácil para todos, né? Eu acho que quando você tem essa generosidade, ao contrário de que alguns pensam, eu vou dar o pulo do gato, eu vou dar o caminho das pedras para o outro e ele vai passar a perna em mim. Não. Quando a gente faz com que os nossos colegas cresçam, todos nós crescemos juntos, né? Quem está acima sobe um degrau, quem está abaixo sobe um degrau e todos nós subimos juntos. É lógico que você não deve construir a sua carreira querendo derrubar as pessoas, passar a perna nas pessoas. Mas não é essa a realidade da grande maioria da advocacia. Eu sempre tive muita gente no meu caminho com generosidade. Quando você falou umbigo no balcão, o nome que me veio foi Alberto Zacarias Toron, que para mim hoje é o maior advogado criminalista do Brasil. Tive com ele semana passada. É uma pessoa que é generosa, advoga até hoje de verdade. Não que tenha só aquele formato de advocacia, mas ele tem amor pelo que ele faz. Eu fiz um elogio para ele numa live que a gente gravou lá num Café Pela Ordem, que eu já faço propaganda aqui no meu podcast também, que eu falei que você, Toron, você é quase uma instituição, porque conquistas que você faz na advocacia criminal, às vezes uma instituição não faz, né? O que ele conseguiu, por exemplo, na questão da colaboração premiada, ele conseguiu, através de uma anulação de um processo, tornar lei a questão da sucessividade. Hoje, as alegações finais do delator vêm antes do delatado. Então, coisa que não tinha na analisação processual penal, e graças à batalha que ele teve, que foi muito dura, né? Ele conquistou e isso virou lei. Não foi só jurisprudência. O Congresso foi lá e alterou a legislação por conta dessa demanda. Então, Abner, a advocacia é sim unida, a gente tem que fomentar isso. Apesar daqueles que não acreditam, nós temos que acreditar e temos que desenvolver. Eu sei que o nosso tempo é curto, espero que você me convide outras vezes para continuar, mas assim, ferramentas para melhorar a advocacia, nós temos vários exemplos. E aqui em Guarulhos eu tenho a grata satisfação de ver, não só lá na minha gestão, mas na gestão do Eduardo Ferrari, da qual você faz parte, várias iniciativas, né, a exemplo da Escolinha da Advocacia. Quem não conhece ainda tem que conhecer esse projeto maravilhoso que vocês tiveram a ideia maravilhosa de inscrever no Prêmio Inovar. E quem sabe a gente consegue replicar isso para o Brasil todo. Tal qual o projeto Advocacia Empreendedora, que está hoje no Brasil todo. O Sebrae, que começou aqui conosco com um projeto piloto, hoje disponibiliza para todo o Brasil esse mecanismo, que é o quê? A nossa contribuição para a advocacia. Exatamente. E nós precisamos pensar diferente, pensar no próximo, pensar em como nós podemos utilizar dessas ferramentas para qualificar a advocacia. Você falou aí o projeto da Escolinha da Advocacia, que é um xodó aqui de Guarulhos, né? Você sabe com certeza, mas não sei se os nossos amigos que estão nos acompanhando sabem, mas esse projeto Escolinha da Advocacia, que é genuinamente de Guarulhos, foi replicado em outras subseções com esse nome, Escolinha da Advocacia, que é um nome carinhoso. Fale um pouquinho desse nome eu tenho aqui, mas fale um pouquinho do nome da Escolinha da... Por que Escolinha da Advocacia? Que é um projeto que acolhe a advocacia no início de carreira. A iniciativa foi lá num projeto, numa comissão que nós denominamos Introdução à Advocacia. E o projeto Escolinha, porque assim, eu não sei os mais novos, mas os mais antigos como eu, 20 e poucos anos, a gente ouvia muito falar da Escolinha da Magistratura, a Escolinha do Ministério Público. O que era a Escolinha da Magistratura e a Escolinha do Ministério Público? Aquela porta de entrada do juiz e do promotor na carreira. Quando ele chegava na carreira, ele tinha ali uma acolhida, ele tinha ali naquela escolinha dicas do funcionamento do dia a dia, porque assim, questão jurídica, todos nós aprendemos na faculdade e fomos testados no exame de ordem, então a proposta da escolinha nunca foi dar
curso jurídico. Nós temos vários cursos jurídicos, palestras, especializações na nossa OAB, graças a Deus, isso não falta, mas a escolinha era a porta de entrada, acolher. Quebrar a resistência que há natural daquele estudante que teve dificuldade de passar no exame de ordem, aí quando passa no exame de ordem tem que pagar a anuidade, pagar a emissão da carteira, esperar a solenidade, tudo isso desgasta e faz com que o novo advogado às vezes tenha algum tipo de ressentimento com a OAB. Eu falei, nós temos que quebrar isso. O novo advogado tem que perceber que ele entra para um time vencedor. Ele tem que perceber que ele faz parte de uma instituição forte. Ele tem que serrar fileiras com os advogados mais antigos. Ele tem que se sentir acolhido, não repelido, não como se ele fosse alguém não bem-vindo. Ele é bem-vindo, sim. E acho que algo muito importante da escolinha é que ela é feita também pelos diretores. Os diretores, o presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, todos eles vão lá e dão a sua contribuição e mostram que nós não somos nada mais do que eles, nós somos colegas. Eu acho que essa é a grande proposta da escolinha. E, lógico, de forma efetiva, até no mote do nosso podcast de hoje, ferramentas para a advocacia, nós não aprendemos na faculdade gestão financeira, não aprendemos administração de processos. O que a gente aprende? A gente aprende a questão jurídica, quando muito, peticionar. Quando muito, né? Às vezes a gente fica muito na teoria e a prática ela vem ali no segundo momento. E a gente quer mostrar que para o advogado se estabelecer na carreira, é importante ele buscar especialização, não necessariamente fazendo um curso de pós-graduação logo em seguida, porque muita gente não tem essa bala para fazer na hora, né? É necessário? Não é necessário, na minha visão não é, com todo respeito a quem pensa diferente, mas eu acho que é necessário você se especializar. E como você se especializa, Abner? Se interessando pelo assunto. Eu quero me inteirar sobre direito do consumidor. Eu vou ler o que tem, eu vou pesquisar na internet, eu vou pesquisar, vou assistir vídeo no YouTube, eu vou frequentar palestras, eu vou começar a escrever pequenos textos, pequenos artigos, e eu vou ganhando relevância naquela área, e daqui a pouco o meu network, as pessoas do meu entorno vão saber que a minha área de interesse e de especialidade é o quê? Direito do consumidor. Se eu puder aliar com uma pós-graduação, um curso de mestrado, lindo, mas isso é secundário, isso é título. O conhecimento você adquire hoje é tão acessível, né? Tão permitido a todos. Então, eu acho que a gente tem que incentivar, mostrar o caminho das pedras, mostrar que o advogado tem ferramentas para bater menos cabeça. Esse é um outro objetivo da escolinha. Eu bati muita cabeça, né? Bato até hoje, mas assim, no início da minha carreira, poxa, como que eu faço para gerir, separar o dinheiro, né? As finanças pessoais das finanças do escritório? É um detalhe tão bobo, mas se ninguém te fala, você vai descobrir a duras penas isso. Então, assim, se eu ficar falando aqui, eu vou ficar até amanhã falando da escolinha. Não, mas é exatamente. Você sabe que eu já ouvi, Alexandre, sobre a escolinha, o advogado falando assim, olha, eu tinha... E na minha época, os meus amigos advogados, nós somos assim, entramos na OAB em 2009. Olha, eu tenho medo da OAB. A OAB é algo muito distante. A diretoria da OAB parece que era algo muito distante. Quando você vem com um projeto de escolinha da advocacia, você mostra afeto pelo advogado. Você mostra que a OAB está de braços abertos para receber o advogado. Você quebra qualquer tipo de barreira com aquele jovem advogado, com aquele advogado no início de carreira. É justamente para isso. E dentro da escolinha, você falou aí, ele precisa saber separar as finanças do escritório das finanças dele. Ele não precisa ter um escritório, não é verdade? É verdade. Ele não precisa ter um escritório suntuoso, ele não precisa ter uma mega sala de reunião, né? Com uma televisão lá de 80 polegadas. Não precisa. O que ele precisa? Hoje nós temos várias tecnologias, você tem dentro das OABs coworking, salas para você atender o seu cliente, aqui na OAB Guarulhos mesmo tem, né? Então você pode fazer a sua advocacia, mas é importante você já pensar, mesmo não tendo um grande escritório, não tendo aquela sala de reunião, é importante você já gerir a sua carreira de forma profissional. E na escolinha da advocacia você tem noções de marketing, de publicidade, de finanças. Isso é
muito legal. Muito, muito. O advogado que vai, por exemplo, quando eu falo de direito do trabalho, advocacia trabalhista, não é direito do trabalho, é advocacia trabalhista, eu falo como que se entrevista um cliente. Porque a jovem advocacia, às vezes não sabe. Às vezes ele perde 4, 5 horas entrevistando um cliente. Como que se coloca lá no contrato de honorários? Eu tenho que delimitar a área de atuação? Se for expedida uma carta precatória para o Acre, eu estou obrigado aí? Quer dizer, então são questões práticas que o advogado, efetivamente, ele tem essas ferramentas para atuar no dia a dia dele. Eu acho que isso mostra generosidade. E quando a gente vê generosidade, a gente quer participar. A gente quer... Acho que é um ciclo virtuoso, não é? A gente sai do ciclo vicioso, não é? Que é falar mal, falar mal, falar mal, falar mal, para um ciclo virtuoso que é fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem. Porque parece piegas, pode parecer até um pouco brega falar esse tipo de coisa, mas é a verdade. Se nós não acreditarmos que o bem ele é importante, que é possível fazer o bem, a gente desiste. Eu não sairia de casa, Abner, não sairia do conforto do meu escritório para ir frequentar uma instituição na qual eu só acho que tem vaidade, só tem inveja, só tem um querendo puxar o tapete do outro. Ninguém. Tem isso? Tem em todos os segmentos. Em todos os segmentos. Vai ter aquela pessoa que só vê o lado negativo, vai ter aquela pessoa que só faz a crítica. Também é importante a crítica, eu não sou contra a crítica, não. Né? Eu sou uma pessoa que faço bastante crítica. A gente, ao longo da nossa amizade, né, tivemos liberdade, você me deu vários feedbacks, eu te dei vários feedbacks, e alguma vez a gente faltou com carinho um pelo outro. Quando a gente faz a crítica, a minha mulher, por exemplo, é a minha maior crítica. A minha também. Então, e assim, ela possibilitou que eu chegasse em algum lugar na minha vida. Ela me deu feedbacks importantes para eu fazer escolhas corretas, né? Me criticou quando eu fiz escolhas incorretas para que na próxima eu pudesse acertar. E ninguém tem que ter medo de crítica. Ninguém é obrigado a ser perfeito e agradar todo mundo. Eu acho que até isso é arrogante, né? Você imaginar que você é dono da verdade. Ah, porque eu tenho muita experiência, porque eu tenho uma história de vida. Não, pera um pouquinho. Essa história de vida, se ela é válida, ela tem que te mostrar que ninguém é dono da verdade, que ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós temos o nosso espaço. O sol nasceu para todo mundo, não é? Tem um filme de Gregory Peck, O Sol é para Todos, e essa questão é importante. Então, voltando à questão da carreira, me permite falar. Muita gente me pergunta, meus alunos, tal, que acham que eu tenho algo a contribuir, ah, professor, tal, mas como que eu começo na carreira? Como que faz? É difícil captar cliente? É difícil. Sabia que é difícil vender sorvete? Sabia que é difícil vender... Engraxar sapato? Engraxar sapato? Sabia que é difícil? Tudo é difícil nessa vida, né? Só que o que a gente tem que fazer? Primeiro tem que dar o primeiro passo, tem que ter foco, tem que ter objetivo, tem que ter perseverança, né? Agora, se você quer um caminho fácil, se você acha, por exemplo, a gente se prepara 5 anos de faculdade, e aí alguns têm a ilusão de imaginar que esses 5 anos já o habilitam totalmente para o sucesso. Infelizmente não. 5 anos é para você aprender a questão jurídica, não é? Nem mesmo se a pessoa fizer o melhor curso do mundo, se ela for fazer, ela não vai conseguir ali já prestar um concurso público e passar, que aliás é o desejo de muitos, e eu acho legítimo, né? Muitas vezes eu tenho amigos que demoraram 10 anos para passar num concurso público. Tinham esse objetivo, hoje estão lá na carreira, né? As pessoas veem as pingas que a pessoa toma, mas não vê os tombos que ela leva. Então a pessoa acha que é fácil. Não. Tudo é fruto de muito trabalho. Na advocacia, a gente não começa com um salário, a gente começa com uma dívida, né? Temos que pagar a anuidade da OAB. Sim. Tá? Só que isso não é negativo. Meu pai sempre falou, é importante a gente ter algo para pagar, ter alguma responsabilidade, porque isso faz a gente correr atrás. Porque quem não sabe, não aprende a correr atrás, não conquista nada. Quando a gente vê a dificuldade e enfrenta a dificuldade, isso valoriza. Você mencionou a questão de defender um réu e ele ser absolvido num processo difícil. Gente, quantas vezes a gente pega um réu que você acredita na inocência e você toma uma pancada na primeira instância, na segunda instância, às vezes você não consegue e ele acaba condenado, mas às vezes você vai e reagindo, resistindo e brigando e pensando em estratégia e você consegue provar uma inocência, você consegue reverter uma situação desfavorável.
Isso é o que nos alimenta. A pessoa tem expectativa, né? Que o cliente vai lá, vai levar um bolo de dinheiro, vai levar um presente. Até hoje, eu só lembro de ter recebido um presente. Olha que já fiz mais de 400 júris, hein? Eu só lembro de um presente. A mulher de um réu me levou um arranjo de flores de plástico de presente. Esse é o único presente que eu lembro de ter recebido, né? Mas eu tenho certeza que a gratidão muita gente levou no seu coração e isso me motivou a continuar trabalhando com afinco em cada caso que eu pego. Isso é o amor, né? É o amor que nos motiva, né? Nós somos apaixonados, né? Nós vamos, Alexandre, ao longo das semanas, a intenção é nós fazermos um podcast por semana. Ok. Nós vamos definir ali o dia, provavelmente na quinta ou na sexta. Esse é meio que um podcast teste de abertura. Nós Legal. estamos ainda... o formato vai ser esse. Nós queremos falar sobre ferramentas para melhorar a atuação no dia a dia da advocacia. E o intuito é ouvir para nós debatermos, para nós conversarmos, para nós, de fato, contribuir com algo, se você que está aí do outro lado sentir que de alguma forma fez sentido para você. E se você também quiser trazer para a gente dúvidas, quiser participar também, é algo extremamente democrático. Nos próximos programas ou nos próximos podcasts, nós vamos segmentar cada ferramenta. Então, nós vamos falar sobre publicidade na advocacia. Legal. Nós vamos falar sobre desenvolvimento de novas habilidades na advocacia. Gestão de escritório, acho importante. Gestão de escritório, tecnologia, software jurídico. Acho bacana falar de prerrogativas também, porque eu defendo que cada um de nós, a OAB é lógico que defende prerrogativa de advogado, no caso emergencial tivemos uma situação desagradável na semana passada, um delegado que prendeu um advogado em flagrante pelo exercício da sua atividade, uma violação clara das nossas prerrogativas, mas assim, no dia a dia, nós advogados somos os primeiros defensores da nossa prerrogativa. Mais uma vez eu lembro aqui do presidente Eduardo Ferrari, que já foi presidente da Comissão de Prerrogativas na minha gestão, e hoje ele introduziu cursos de prerrogativa para os advogados, para quem quiser. Não é restrito a um grupo, não é restrito a uma pessoa, é algo democrático. Todo mundo tem que saber das suas prerrogativas e saber defendê-las. Eu acho que é um tema importante para você trabalhar também. Muito bacana. É isso, nós vamos construir juntos e nós não estamos adstritos a esses temas que nós acabamos de falar. É um programa dinâmico, a intenção é um bate-papo dinâmico, um bate-papo aberto, democrático com a advocacia. Nós estamos chegando ao fim, passou muito, muito rápido, né? É verdade. E eu queria te ouvir aqui nas suas considerações iniciais. E, aliás, o senhor já está convidado, mais do que convidado, convocado para o nosso próximo podcast. Poxa, ficaria muito feliz se você estivesse aqui conosco de novo. Olha, fico feliz pelo convite, já está aceito. Falar sobre advocacia é uma coisa que eu nunca me canso, porque, como você disse, somos apaixonados pela advocacia, acreditamos que a advocacia tem um propósito. Eu entendo que a advocacia é o pilar, um dos principais pilares que sustentam a democracia do nosso país. Eu acho que a democracia, com todos os seus defeitos, é o regime que garante mais as oportunidades, porque o Estado de Direito coloca todos nós abaixo das leis, apesar de haver algumas pessoas aí que se acham acima das leis, todos estão no Estado de Direito abaixo das leis, né? E nós, advogados, é que puxamos sempre, né, essas pessoas, tentando amarrar a nave dessas pessoas. Espera um pouquinho, volta para cá, viu, autoridade? Está com autoritarismo aí, vamos voltar para cá? Então, eu acredito muito na advocacia para isso, e eu acho que também, como você disse, é uma ferramenta de transformar a nossa vida. Transformou a minha. Eu não sou de família de advogados, eu sou o único da minha família que tem curso superior, né? Você também, que eu sei a sua história de vida que é maravilhosa, um dia eu quero contar aqui, né? Porque acho que é inspirador. Eu acho que a gente tem que inspirar as pessoas, e você é uma pessoa que me inspira pelas suas conquistas, pela sua garra, viu? Então, parabéns, mas por essa, vida de advogado. Vida de advogado é isso, é fazer de tudo um pouco, né? Exatamente. Vida de advogado é você gostar do próximo. É você amar o próximo. É você amar a sua profissão. É o que nós amamos. E as pessoas que me conhecem sabem a admiração que eu tenho por você. Eu fico extremamente lisonjeado
pelos elogios. Não sou merecedor, eu sei disso, mas você o faz porque é meu amigo e eu agradeço muito. Então, a advocacia, vida de advogado é isso. É gostar da advocacia, é amar o próximo, é gostar de pessoas, gostar de conversar, gostar de ter esse contato. E na próxima semana nós estaremos aqui, provavelmente com mais colegas, para nós falarmos novamente um pouquinho mais sobre essa vida de advogado. Muito obrigado, Alexandre de Sá. Obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.